Nós precisamos de duas coisas. Procuram ali entrar em um acordo. Você ganhou um irmão. É ser pessoas amáveis. Observe o detalhe dessa parábola. É um valor incalculável, porque ela está sempre fazendo a coisa errada. Por isso que a salvação é de graça. E ele encontra agora um conservo, a qual foi perdoado. Tudo na nossa vida é alegre. E por que isso acontece, amado? Ele foi condenado novamente. Então não condene ninguém, não julgue ninguém. Mateus capítulo de número 18, versículo de número 23. Irmãos, essa palavra, ela vem falando aí sobre condenação. E o propósito de Deus nesta palavra, amados, é falar ao nosso coração a respeito do mal de não perdoarmos. Todos nós éramos devedores a Deus, e uma dívida a qual nós não conseguiríamos pagar. Nós devemos entender uma coisa, amados, que nós corremos alguns riscos e existe também alguns perigos. O fato de você caminhar no caminho de Cristo, caminhar junto com o Senhor, isso traz para nós alguns riscos e alguns perigos. Veja que Jesus, quando ele enviou os discípulos dele, ele disse assim: olha, vocês não vão levar nada, a não ser a roupa do corpo, e eu quero que vocês entendam que eu estou enviando vocês por meio de lobos. Agora, nós precisamos de duas coisas para mantermos firmes diante dos perigos que surgem na nossa vida. E quais são essas duas coisas? Primeiro, humildade e honestidade. A humildade e a honestidade vai fazer com que o relacionamento entre eu e você seja fortalecido. E o que fortalece este relacionamento é o perdão. E aqui nesse texto que nós lemos aqui, olhando aí para o contexto, Jesus estava explicando ali para as pessoas naquela época o quão é importante, o conserto na vida de uma pessoa. Jesus estava dizendo para as pessoas ali, para os seus discípulos, o seguinte: olha, se alguém fizer algum mal contra você, chega nessa pessoa e conversa com ela. Procuram ali entrar em um acordo. Se essa pessoa te ouvir, você ganhou um irmão. Isso mostra para nós, amados, que se alguém faz alguma coisa contra você, então é necessário, é importante você chegar nessa pessoa e conversar com ela, tentar consertar a situação, nunca ficar de cara virada, porque a falta de perdão leva você ao inferno. Agora, se não houver um acordo, você chama 2 ou 3 testemunhas e volta a conversar com essa pessoa novamente. Se ela não ouvir, você vai fazer o seguinte: você vai levar o caso para a igreja. E aí, diante da igreja, se esta pessoa ainda não consertar-se, então considere ela como um gentil ou um publicano. Aí Pedro, ouvindo esse ensinamento de Jesus, ele faz ali uma pergunta para Jesus, Ele diz assim: Senhor, até quando então eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Pedro, amados, nesta pergunta que ele fez ali, ele mostrou 2 falhas a qual havia nele. Primeiro, a falta de humildade e a falta de honestidade. Por que a falta de humildade, irmãos? Quando Pedro faz essa pergunta, ele estava convicto
de que o irmão voltaria a pecar contra ele. E faltou honestidade nele, porque ele achou que ele nunca iria pecar contra o irmão. Então, quando ele faz essa pergunta, ele está visando justamente isso. Olha, meu irmão vai pecar contra mim de novo, Senhor, e eu tenho que perdoar ele 7 vezes. Ele colocou um limite em quantas vezes ele deveria perdoar o irmão. E por que Pedro colocou esse limite, amados? Porque faltava amor no coração de Pedro. Então, quando falta amor no nosso coração, nós colocamos um limite para perdoar. A pessoa, quando ama, não importa quantas vezes fulano erra contra ela, mas se ela ama, ela está sempre perdoando. E ali então Jesus, diante dessa questão que Pedro levanta ali, Jesus fala assim para Pedro: olha, Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, 490 vezes. Irmãos, imagine o impacto que isso causou no coração de Pedro. 7 vezes ele achou que ele já estava fazendo mais do que todos, porque os rabinos naquela época ensinavam que 3 vezes que perdoasse uma pessoa já era suficiente. E Pedro então coloca aqui 7 vezes. Senhor, 7 vezes eu devo perdoar o irmão? Ele está querendo mostrar ali que havia um amor imenso no coração dele. Mas Jesus olha para Pedro e fala: olha, não, Pedro, 70 vezes 7. Por que isso, amados? O amor que nós temos de Deus para com a nossa vida é ilimitado, e é este amor que nós devemos exercer para com o nosso irmãozinho. Não importa quantas vezes teu irmão levante contra você, você tem que perdoá-lo, você tem que amá-lo, porque no momento em que você perdoa, porque Jesus está dizendo 70 vezes 7, amados, o que Jesus queria mostrar com essa quantia: quando você começa a perdoar constantemente, você vai adquirir o hábito de perdoar. Aí não vai importar quantas vezes o irmãozinho levanta contra você, não vai importar aquilo que a pessoa faça contra você, você tem o hábito de perdoar. Por isso que Jesus disse 70 vezes 7. E olha que Jesus depois ele vem dizendo aqui, ó: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei. Olha como é o reino dos céus. Jesus vem trazendo aqui esta parábola para mostrar como é o reino dos céus. Mas o que Deus quer falar com você nessa noite, por meio dessa palavra, amados, é que é importante você ter o hábito de perdoar o teu irmão. Observe uma coisa, amados: uma pessoa faz algo contra você que te prejudica, e aí você começa a criticar a atitude daquela pessoa. Você está criando ali uma oportunidade para aquela pessoa fazer mais mal ainda. Agora, quando uma pessoa faz algo contra você, e não importa quantas vezes ela faça, se você está sempre perdoando aquela pessoa, você está fortalecendo ela para que ela mude a atitude dela e se torne uma pessoa amável. Eu quero que você entenda uma coisa, irmãos: a nossa dívida para com Deus já foi paga por meio de Jesus Cristo. Agora, às vezes nós estamos agindo de uma maneira errada, que está nos condenando. Observe o detalhe dessa parábola. Primeiro, o que nós vemos aqui, o valor. Aqui a palavra do Senhor vem falando que ele devia 10.000 talentos. Ele tinha roubado daquele senhor 10.000 talentos. Isso daí, amados, daria aí um total, se fôssemos atualizar nos dias de hoje, daria aí um total de 10 milhões de dólares. E aí o rei então, por aquele homem clamar por misericórdia, o rei perdoou aquela dívida. Agora, este homem da parábola aqui que Jesus está falando, ele pensou que seria capaz de saldar toda aquela dívida. Ele disse para o rei: olha, dá um tempo para mim que eu vou te pagar. Amados, como? É um valor incalculável, não tinha como aquele homem pagar essa dívida. E aí o rei então, olhando para a situação dele, entendeu que ele não
não tinha como pagar a dívida. Assim também é Deus para comigo e com você. A dívida que nós tínhamos para com Deus, não tem como nós pagarmos, amados. Por isso que a salvação é de graça, porque Deus sabe que não tem como nós pagarmos essa dívida. Agora, aquele homem, ele pediu ali um prazo, e nós vemos aqui neste prazo que aquele homem pediu, duas falhas muito grandes. Primeiro, o orgulho e a falta de arrependimento. Ele achou ali que seria capaz de pagar a dívida. Hoje, tem muitas pessoas desta mesma maneira. O orgulho no coração dela faz ela pensar assim: eu não preciso de Deus. Quem nos dias de hoje, irmãos, consegue saldar uma dívida aí de aproximadamente 40 milhões de reais? Agora, vamos olhar para a nossa dívida para com Deus. Com o nosso esforço humano, com a nossa capacidade, nós não conseguimos de maneira alguma saldar essa dívida com Deus. Precisamos da misericórdia do Senhor. E esse homem aqui, ele achou que seria capaz de pagar a dívida. Assim como há muitas pessoas hoje pensando que pode viver muito bem sem Deus. Segundo, a falta de arrependimento. Aquele homem, ele não se arrependeu do erro dele. Ele não se arrependeu do pecado que ele havia cometido. E hoje tem muita gente também, amados, fazendo a coisa errada, mas não se arrepende. Sabe que está errado e não se arrepende do erro. O homem aqui, ele não estava com vergonha de ter roubado, mas a vergonha dele era de ter sido descoberto no seu erro. Hoje, o medo do ser humano, amados, não é de fazer a coisa errada. O medo do ser humano é de ser descoberto naquele erro que está praticando. E isso daí impede a pessoa de se arrepender, porque ela está sempre fazendo a coisa errada. Ele devia 10 mil talentos, então uma pessoa teria que trabalhar 20 anos para ganhar um talento. Agora faz a conta aí para você ver quantos anos esse homem tinha que trabalhar para pagar a dívida. O homem aqui, ele não merecia aquele perdão. Aquele perdão ali foi um ato de puro amor do rei. E o que eu quero que você entenda aqui é que nós não merecíamos o perdão de Deus pelas coisas erradas que nós fazíamos, pelas ofensas que nós causávamos em Deus. Nós não merecíamos o perdão do Senhor, mas o amor de Deus por mim e por você perdoou toda a ofensa que nós causamos no Senhor. Mas o problema é que nós muitas vezes fazemos como este servo mau, porque aquele homem saiu da presença do rei e começou a caminhar agora um caminho alegre, um caminho de felicidade, sem dívida, sem peso na sua consciência, porque a dívida tinha sido paga. E ele encontra agora um conservo, a qual devia 100 denários para ele. 100 denários, ou melhor dizendo, um denário era um dia de um trabalhador. Este homem devia aqui 100 dias para este servo. O conservo devia 100 dias de trabalho para este servo, a qual foi perdoado de uma dívida que ele não conseguia pagar. E aí o que ele faz? Quando ele encontra esse homem, a Bíblia diz aqui, Jesus falando aqui, que ele pega esse homem para o pescoço, e começa a sufocar ele e dizer para ele: olha, paga o que você me deve. E o interessante é que este homem agiu da mesma forma que o servo agiu para com o rei. Ele diz assim, no versículo de número 29: então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Olha, as mesmas palavras que o servo falou para o rei. E aí o que este servo aqui fez? Olha só o verso 30: ele entretanto não quis, antes indo-se o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Deus perdoou uma dívida que não tínhamos como pagar, e muitas vezes nós não perdoamos a ofensa do nosso irmãozinho. A ofensa
que o teu irmão faz contra você não se compara com aquilo que você já fez para com Deus. E se você alcançou o perdão de Deus, é necessário que o teu irmãozinho alcance o teu perdão também. Se você tem mágoa, se você não perdoa, se você guarda rancor no teu coração por alguém, você está caminhando para o inferno. Então o que Deus quer é que nós compartilhamos com o nosso próximo a alegria do perdão que Deus deu para nós, e que nós possamos perdoar aqueles que nos ofendem. Este é o propósito de Deus, este é o alvo do Senhor para a tua vida. Aquele homem mandou prender o seu conservo, mas tinha ali os companheiros dele que estavam observando. Ele falou: olha, o rei perdoou tua dívida e você não perdoou o teu servo, que é uma dívida menor. O rei havia livrado aquele homem da prisão, e assim também Deus nos livrou da condenação do inferno. Agora, pela mágoa, muitas vezes no coração da pessoa, faz com que ela volte ao inferno. Sabe o que restou para esse homem que não perdoou aquela pequena dívida? A ordem do rei é: bota ele na cadeia até que a dívida seja paga. Não tinha como ele pagar aquele valor, ou seja, ele apodreceu na cadeia, morreu na cadeia. Então guarda aí no teu coração, as pessoas mais infelizes do mundo são aquelas que não perdoam. Quando começamos a caminhar com Cristo, tudo na nossa vida é alegre. Aí, com o passar dos anos, o que acontece? Aquele caminho de felicidade se torna um caminho triste. Aí você já não consegue ter mais a mesma alegria que você tinha no começo. Agora você começa a passar por momentos de tristeza na tua vida. Você começa a passar por momentos a qual você quer desistir, você quer abandonar tudo, você quer parar com tudo. E por que isso acontece, amados? Porque infelizmente a pessoa não consegue perdoar. Ela foi perdoada por Deus, caminha alegre e feliz. Agora que é hora dela compartilhar a alegria daquele perdão com o irmãozinho, ela não quer. E aí então ela começa a viver uma vida de tristeza. Perdoe o teu irmão assim como Deus te perdoou. Satanás endurece o coração da pessoa para que ela não perdoe. Agora, como tem que ser este perdão? Amados, o perdão para com o teu irmão tem que ser do íntimo do teu coração, não de boca para fora. Olha como Jesus conclui esta parábola, o versículo de número 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão.